Olá pessoal, começando mais um vídeo com esse híbrido lindo de Cattleya que está florindo por aqui. Essa daqui é a SLC Coral Gin Stephanie. Olha como é maravilhosa a floração dessa Cattleya. Ela tem essas pétalas e sépalas nesse tom de amarelo bem forte, bem vivo, com um leve arzinho de laranja. Não dá para ver o laranja que ela tem aqui no vídeo, mas ela tem assim algumas nuances de laranja nas pétalas. E o labelo dela é nesse tom de vermelho bem escuro, bem bonito. Eu acho lindo esse contraste entre o amarelo e o vermelho. Sou apaixonada com as cattleyas dessa coloração. Quando essa daqui abriu, eu fiquei encantada. E essa é aquela Cattleya que tá uma touceira enorme, que nunca floria por aqui. Aí eu até fiz um videozinho mostrando que ela ia florir. Ela demorou bastante, tem mais ou menos uns 2 anos que eu cultivo essa Cattleya, mas agora ela começou a floração e tá aqui com vários botões. Infelizmente não vão florir todos de uma vez, mas eu vou ter floração dela aí por um longo período. E hoje, além de mostrar essa belíssima floração, eu quero falar um pouco sobre a rega das orquídeas, principalmente a rega nesse período do inverno. Então hoje eu vou mostrar aqui como eu rego as minhas orquídeas e vou passar várias dicas para você não errar no momento da rega. Essa lindona é uma das poucas cattleyas que eu cultivo em vaso. Ela está plantada aqui nesse vaso bem grande, que eu acho que é uma cuia 25 ou 26. Então, cabe bastante substrato aqui nessa cuia. E eu plantei ela na época em que eu ainda usava a casca de pinos. Então, tem aqui casca de pinos, pedra brita, isopor, caco de telha e um pouquinho de musgo esfagno aqui por cima. É um substrato que demora um pouco mais de tempo para secar. Então, eu sempre observo aqui se a minha orquídea está seca antes de fazer a rega. Observar é o mais importante. E eu faço a rega dela com a mangueira mesmo. Quando eu percebo que ela está seca, eu rego ela dessa forma, bem abundantemente, jogo bastante água nela. Aqui do lado tá a minha Xiaolin, que eu rego da mesma forma. Essa Xiaolin tá aqui passando a floração, mas até hoje a flor não murchou, mas ela perdeu um pouquinho da cor. E aqui tem essa outra também plantada em vaso, que é a Cattleya Bruno Bruno. Também rego ela da mesma forma. Agora eu vim aqui na minha varanda, onde fica o meu jardim vertical de Phalaenopsis e também alguns vasos com a orquídea Denfal. Todas essas orquídeas aqui estão plantadas naquele mix que eu gosto bastante de usar, que é o caco de telha, a pedra brita, o isopor e o musgo esfagno. Então, sempre antes de regar, eu venho aqui e observo esse musgo esfagno que eu coloco aqui por cima do substrato. É por ele que eu tenho uma base aí se esse substrato está seco ou não. Se esse musgo estiver bem sequinho, eu vou e faço a rega. Agora, se eu perceber que ainda tem umidade nesse musgo, eu deixo para regar no outro dia. O musgo esfagno, quando ele está bem sequinho, ele fica enrijecido. Dá para perceber ali que ele não tem umidade nenhuma. No toque você já sente, então não tem como errar aí no momento da rega. Como o substrato que eu uso aqui nas Phalaenopsis é um substrato que não acumula água, não tem erro na hora de regar. Você observou ali o musgo esfagno, viu que ele está bem sequinho? Pode regar as suas Phalaenopsis abundantemente e sem medo. Por aqui eu rego em média a cada 2 dias, a cada 3 dias. Mas eu nunca deixo de observar o substrato, porque pode ser que varie aí o clima, então esse substrato vai secar mais rápido ou vai demorar mais para secar. Nessa época do ano a gente não pode deixar essas meninas sem regas, porque elas estão emitindo aí as hastes florais. Até essas Phalaenopsis, que são replantes bem recentes, já estão vindo com haste floral. Eu mostrei aí no canal quando elas chegaram, mostrei o replante da Phalaenopsis papagaio, tem bem pouco tempo elas vieram com haste e já vão florir novamente. E aqui com as Denfals também vale a mesma regrinha. Observe se ela está seca antes de fazer a rega. Agora eu quero mostrar como eu faço a rega aqui das minhas Phalaenopsis.
Como é bastante orquídea, eu rego elas com a mangueira. Aí tem duas formas de você fazer essa rega. Já liguei aqui a água e a primeira forma é a seguinte: você vai pegar aí a sua mangueira, não precisa abrir ela naquela pressão toda. Aí você vai vir aqui no vasinho e vai molhar somente o substrato. Se você está iniciando aí no cultivo, tem medo aí de fazer uma rega molhando as folhas, você pode regar elas dessa forma aqui. Regue em abundância, regue bem aqui o substrato, molhe bem esse musgo esfagno, molhe bem as raízes. Essa é uma forma bem segura de regar a sua orquídea Phalaenopsis. Fazendo dessa forma, você reduz bastante o risco aí de apodrecimento do miolo, pegar aí um fungo entre as folhas. Se ela tiver plantada viradinha para cima, eu indico aqui essa rega. Mas como eu já tenho certa experiência aqui no cultivo das Phalaenopsis e também das outras orquídeas, eu rego as minhas dessa forma aqui. Eu gosto de molhar bem as folhas, de lavar as folhas dela quando eu faço a rega, até porque esse local aqui onde eu cultivo elas é bem seco. E elas acabam pegando bastante poeira aqui porque é a minha varanda virada para o lado da rua. Então eu sempre faço questão de fazer mesmo essa limpeza nas folhas, de lavar elas quando eu rego. Assim eu diminuo aí a chance de aparecer os ácaros, os pulgões, as cochonilhas. Esses bichinhos, eles gostam muito de esconder no meio da poeira, da sujeira das folhas da planta. Então, fazer essa limpeza, lavar as folhas, ajuda bastante aí no controle dessas pragas. Mas se você está iniciando aí no cultivo, ainda não tem muita experiência, tem um pouquinho de medo de fazer essa rega abundante, recomendo que você regue somente o substrato. As folhas depois você pode passar um paninho que dá para limpar elas normalmente. As denfalls você pode regar da mesma forma, você pode regar ou só aqui o substrato, ou você pode fazer uma rega mais abundante molhando as folhas. Regue bem até a água escorrer pelos furos de drenagem do vasinho. Você pode também regar ela molhando as folhas. Eu também costumo molhar as folhas aqui das minhas denfalls. Então, é assim que eu faço a rega das minhas orquídeas. Já reguei todas, elas estão todas aqui molhadas, com o substrato bem úmido, as folhas molhadas, mas daqui a pouco elas secam. Até porque, olha o formato que as minhas Phalaenopsis estão plantadas. Você pode ver que estão todas tombadinhas. Então, não tem perigo nenhum de acumular água aqui nesse miolo, entre uma folha e outra. Isso é algo extremamente importante de ser observado. Se a sua orquídea Phalaenopsis estiver plantada virada para cima, provavelmente pode acumular água aqui nesse miolo. E isso é um perigo. Essa água acumulada pode causar o apodrecimento da sua planta. Então, se acumular água no miolo ali, entre as folhas, já pega um paninho ou então um papel toalha e seque essa água. Aqui eu não preciso fazer isso, daqui a pouco elas vão estar totalmente secas. E quando você estiver fazendo a rega das suas Phalaenopsis, uma dica importante é não molhar as flores, tanto da Phalaenopsis quanto das Cattleyas. Quando a gente molha a flor, ela murcha mais rápido, então é bom evitar de molhar aí as flores. Quando tiver muito empoeirada, pode lavar essa folha aí tranquilamente. Agora, se toda vez que a gente regar, a gente molhar a flor, essa floração vai passar bem mais rápido. Eu até molhei aqui a flor dessa denfal, acabei molhando porque não tinha como lavar as folhas e não molhar a flor. E ela já está até murchando. Essa denfal branca, eu tenho a impressão que a floração dela dura menos que a floração de outras denfals que eu tenho por aqui. Então, as orquídeas aqui da varanda já estão regadas. Agora eu quero mostrar como eu faço a rega das Cattleyas plantadas em tronquinho. A maioria das minhas orquídeas Cattleyas estão plantadas em tronquinho. As mais antigas têm bastante esfagno, igual essa daqui, ó, tem bastante esfagno aqui no replante dela. E as mais recentes têm menos esfagno. E a regrinha é a mesma. Eu observo como está esse musgo esfagno.
Geralmente no tronquinho as orquídeas secam mais rápido, mas o musgo esfagno ajuda a reter aí um pouco de umidade. Então é preciso observar como está esse musgo esfagno. Eu sempre observo, se ele estiver seco, eu rego a minha orquídea. Se ele estiver molhado, eu não rego. Olha aqui o tanto de raízes que essa orquídea aqui está soltando. Ela está plantada aqui nessa jangadinha de madeira toda vazada, então ela costuma secar bem mais rápido aí do que as outras catleias que eu tenho. E como eu rego as minhas catleias aqui do tronquinho, rego elas com a mangueira mesmo, eu dou um belo de um banho aqui nelas. Nessa época do inverno, eu estou regando elas bem mais cedo, eu rego elas ali 2h30, 3 horas da tarde. Depois que para de pegar sol nelas, eu rego. E as phalaenopsis, eu rego elas pela manhã, porque lá na minha varanda pega sol aí no período da tarde. E nesses dias mais frios de outono e inverno, eu não estou regando os meus tronquinhos aqui de catleia todos os dias. Eu estou regando eles dia sim e dia não. Eu percebi que não tem necessidade de regar essas orquídeas todos os dias. Então, pessoal, é assim que eu faço a rega das minhas orquídeas. E para você fazer uma rega perfeita, a dica é sempre observar o substrato. Ver se esse substrato já está seco. Se estiver seco, você rega. Se não estiver seco, não faça rega. Fazendo dessa forma, você nunca mais vai perder orquídeas por excesso de rega. Já me conta aí nos comentários como você rega as suas orquídeas e também o que você achou dessa floração. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Vou deixar aqui na tela final um vídeo onde eu conto o que eu fiz de diferente para conseguir a floração dessa touceira de catleia e também uma playlist sobre as orquídeas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!